E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Tema da aula de hoje: como descobrir o seu propósito de vida. Você não está aqui por acaso, não é uma coincidência você estar assistindo esse vídeo hoje. Essa aula pode clarear muita coisa na sua cabeça, pode dar um rumo para qual caminho você deve seguir. Afinal de contas, pessoal, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Quem me acompanha aqui sabe, o primeiro pilar da produtividade é a clareza. Não tem como você ser produtivo em nada se você não tiver o seu objetivo clarificado. Não tem como você pegar a peça certa para montar o quebra-cabeça da sua vida se você não tiver a fotografia do seu quebra-cabeça bem definida. Então, o primeiro ponto é ter clareza de qual é o seu objetivo. Está totalmente alinhado com o seu propósito profissional, que é diferente do seu propósito espiritual, que é o propósito divino. O propósito profissional é um objetivo a perseguir e ele é mutável. O propósito profissional é diferente do propósito divino e ele é apenas um objetivo a perseguir e é mutável. Eu já tive diversos propósitos profissionais, já persegui diversos objetivos na minha vida, e é isso que a gente precisa ter para a gente entender para onde a gente está indo, para ter clareza para poder ser produtivo. Se você não tem clareza, amigo, automaticamente você procrastina, porque você não consegue nem saber quais são as atividades que você precisa saber, que você precisa executar para você trazer o resultado. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, correto? E existe o propósito divino, que é aquele propósito que já te escolheu antes mesmo de você nascer. Antes de você vir ao mundo, o Criador já te deu um propósito divino. Eu vou te ensinar alguns sinais para você identificar quando esse propósito chegar até você. Porque diferente do propósito profissional, pessoal, o propósito divino não é você que acha. O propósito divino, ele te alcança na hora certa. Ah, mas como que é a hora certa, mano? Primeiro é o seguinte, você tem que estar preparado para viver o seu propósito. Se você não passou pelo processo, se você não adquiriu as habilidades necessárias para executar o seu propósito de maneira perfeita, porque Deus é perfeito, o propósito não chega até você. Você simplesmente não vive o seu propósito. Tem gente que passa a vida inteira e não descobre o propósito, porque passou a vida inteira no piloto automático, não desenvolveu as habilidades necessárias para alcançar, para executar no seu propósito, você simplesmente não recebe. Então esse é o primeiro ponto. A diferença entre o propósito divino e o propósito profissional é essa. O propósito profissional você persegue. O propósito divino, ele que te alcança. Então primeiro a gente vai falar sobre o propósito profissional. De que maneira... Então tá, Mário, eu estou perdido, eu não tenho clareza. O que eu tenho que fazer para alcançar, para descobrir um caminho a perseguir, descobrir um objetivo a perseguir? Vamos lá, papel e caneta na mão. Primeiro ponto, você vai precisar achar algo que você tenha a interseção com esses três fatores. Primeiro, paixão, habilidade e rentabilidade. Primeiro, paixão. Se você fizer algo que você tem paixão, a sua chance de ser bem-sucedido aumenta muito. Segundo, habilidade. Se você trabalhar com algo que você já tenha habilidade, você economiza tempo. Você não precisa desenvolver as habilidades para executar o seu trabalho. Você já ganha tempo. Você não perde tempo aprendendo. E terceiro, algo que seja rentável. Não adianta nada você ter paixão, ter habilidade, se isso aqui não te trouxer dinheiro. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de um objetivo profissional, que é para sustentar a sua vida, criar seu patrimônio, é um objetivo profissional. Então, encontre algo que esteja dentro desses três elementos: paixão, habilidade e rentabilidade. Correto? Mais um ponto. O que acontece quando a gente não vive o nosso propósito? Quando a gente não tem um objetivo a seguir? A gente passa anos no piloto automático, trabalhando em algo que a gente não gosta, fazendo aquilo que a gente não quer,
simplesmente para poder pagar a conta, para pagar boleto, e vive uma vida nesse piloto automático sem saber para onde ir. Correto? Então, esse é o primeiro ponto para você descobrir e alcançar o seu objetivo, descobrir qual é o caminho a perseguir. Segundo ponto. Primeiro a gente vai dizer o que acontece na nossa vida. É frustração constante, sensação de vazio, você viver num piloto automático sem saber para onde você está indo, é algo que não te preenche. Você tem, geralmente, inveja da pessoa que está vivendo o sonho dela. Procrastinação crônica, esse é o principal fator, porque se você não tem um objetivo que você a perseguir, automaticamente você está procrastinando. Porque procrastinação não é só trocar as tarefas que te levam para o seu objetivo por tarefas de recompensa imediata. Quem aí conhece alguém que passa o dia inteiro ocupado, fazendo milhões de atividades, mas chega no final do dia esgotado, mas ele não tem resultado, porque ele não sabe qual é o caminho que ele tá procurando. Esse também é procrastinador. É o procrastinador ativo que a gente chama. Correto, pessoal? Então agora a gente vai entrar no ponto de alguns sinais. Quais são os sinais que a gente precisa estar atento para a gente saber quando o propósito divino, quando o propósito espiritual está batendo na nossa porta? Porque, como eu falei, o propósito divino é ele que te alcança, mas ele te deixa rastro, ele te deixa alguns sinais que aquele é o seu propósito divino. Que aí você pode alinhar ele com o seu propósito profissional. E aí, meu amigo, aí você não procrastina, você não tem raiva de trabalhar, você não fica louco atrás da sexta-feira, você não odeia mais a segunda-feira, porque a sua vida simplesmente flui. Quando você alinha o seu propósito divino com o seu propósito profissional, a sua vida simplesmente flui. Você começa a surfar na sua vida, ao invés de carregar uma mochila de pedra para subir a montanha. Tá? Mas vamos entender quais são os sinais para a gente descobrir qual é o nosso propósito divino. Primeiro, o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Foi assim comigo. Qual que era o meu maior bloqueio? Procrastinação crônica. Eu passei anos sendo um procrastinador crônico. A procrastinação roubou anos da minha vida. Não roubou um tempo, roubou anos da minha vida. Que eu deixei de alcançar aquilo que eu queria. Eu nem sabia qual que era o meu objetivo, qual que era o meu propósito. Eu estava perdido, vivia num looping de um piloto automático. Automaticamente eu era procrastinador. Então, só que há mais de 15 anos atrás eu resolvi dar um basta nessa procrastinação. E olha o que aconteceu. O meu maior bloqueio era a procrastinação. Hoje eu estou aqui, do outro lado do balcão, ensinando a produtividade e ficar livre da procrastinação e desenvolvimento humano para quem esteve ou está na mesma posição que eu estive. Então, eu sou você transformado, porque eu passei por tudo que você está passando. Eu sei exatamente qual é a dor do procrastinador. A palavra que mora na cabeça do procrastinador é depois. Foi assim comigo por anos. Mas então o primeiro sinal é esse. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Faz uma reflexão. Qual é o seu maior bloqueio? Com o que você sofre mais? Segundo sinal. O que você faria na sua vida até de graça que te deixa pleno? Pensa nessa pergunta. O que você faria na sua vida até de graça que te deixa pleno? Próxima pergunta que te aproxima, que te dá um sinal de qual que é o seu propósito. O que você sente que você precisa fazer no mundo, mesmo que pareça difícil ou fora do comum? Você pensa assim, não, isso aí é um negócio que eu tinha que fazer, é uma coisa que eu tinha que resolver. Só que dá tanto trabalho, tão complicado, que eu não posso parar minha vida para fazer isso. O que você pensa? E outra pergunta que pode ser um sinal para você descobrir o seu propósito divino. Que tipo de transformação você sente que nasceu para fazer no mundo?
correto? E são sinais para na hora que o seu propósito chegar, você saber que realmente você conseguir identificar que esse é seu propósito divino. Porque muita gente passa uma vida sem ver, às vezes o propósito está batendo na porta dele ali, ó, e ele passa batido e não sabe o que é isso. Mas como eu disse, você só vai receber o seu propósito quando e se você desenvolver as habilidades necessárias para executar. E na hora certa, porque se Deus te entregar o seu propósito na hora errada, você simplesmente joga fora, porque você não tem as ferramentas próprias para executar. E não é que você vai jogar fora, ele simplesmente não vai chegar até você. Correto? Comigo foi assim, eu só tive a oportunidade de ensinar produtividade e desenvolvimento humano depois que eu passei 15 anos estudando. Mais de 15 anos depois que eu me livrei de ser um procrastinador crônico, eu fiquei tão fascinado pela produtividade e o desenvolvimento humano que eu comecei a estudar isso aqui vorazmente. Para quem não me conhece, eu com a minha família, a gente mora na Inglaterra já há 8 anos. Então eu domino a língua inglesa. Então eu sei tudo de mais novo, tudo que acabou de sair sobre produtividade de todos os experts do mundo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, porque pelo fato de eu dominar a língua inglesa, eu tenho acesso a tudo. Então eu pego tudo que tem de mais novo e entrego aqui para vocês. Dentro dos nossos treinamentos, dentro dos nossos conteúdos. Então por isso que eu indico, aprendam comigo, vocês vão ter o melhor conteúdo de produtividade que eu conheço, porque eu tenho acesso a todos. Muita gente do Brasil aí que tem um bom conteúdo de produtividade, ele não domina a língua inglesa, então ele não tem acesso aos estrangeiros. Ou então tem traduzido e tudo, mas não é instantâneo. Igual eu tenho acesso a um negócio novo ali que eu peço, pô, isso aqui faz sentido. O que esse cara está falando, isso aqui faz sentido. Eu vou ensinar para os meus alunos. Porque, pessoal, não se iluda, ninguém inventou a roda. Já está tudo pronto. Existem adaptações, existe um passo a passo simplificado, que é a minha especialidade. Trazer para vocês um passo a passo simplificado. Porque se vocês não conseguirem aplicar, de nada adianta. Correto? Então vamos agora à explicação de o que fazer para alcançar o seu objetivo profissional. O primeiro ponto é aquele: ache algo que esteja dentro desses 3 fatores: paixão, habilidade e rentabilidade. Próxima pergunta que você precisa achar resposta para você alcançar, para você perseguir um objetivo que faça sentido para você, que é a nossa tarefa da aula, tá? Primeiro ponto. Vamos imaginar que você esteja num jantar com a sua família aos 90 anos. Você está no final da sua vida. Qual história você gostaria de contar para os seus filhos e netos? Ó, pessoal, aqui, ó, depois do almoço, vamos reunir a família toda aqui, ó, o vô. Eu construí isso, eu construí aquilo, eu fiz isso. Qual história você gostaria de contar para seus filhos e netos que te deixaria orgulhoso? Gente, eu chego a ficar emocionado, porque essa pergunta ela é transformadora. Quando você consegue, você desbloqueia a segunda camada do seu desejo e você consegue estar próximo do seu propósito de vida, o propósito profissional. Segunda pergunta, vamos imaginar que hoje chegou o seu dia, você está lá, ó, deitado no caixão, é o seu velório. O que você gostaria de ouvir das pessoas que te conheceram, que passaram a vida com você, as pessoas que te amam, sobre você que está deitado lá? O que você gostaria de ouvir que eles dissessem a seu respeito? Não vale ele estar se mexendo, hein? Não vale. Algo que você construiu, algo que você fez, que as pessoas teriam orgulho de falar a seu respeito. Próxima pergunta, pessoal. Vocês estão anotando, papel e caneta na mão. Se vocês responderem essas perguntas, vocês estão pertíssimo de perseguir o objetivo que te transforma, que te dá sentido para a sua vida, que você vai ter prazer em executar. E não vai ser mais um refém de sexta-feira à tarde, e não vai ser mais a pessoa que odeia segunda-feira de manhã. Próxima pergunta. Qual legado
vocês gostariam de deixar no mundo? Lembrando a diferença de legado e de herança. A herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas, marcado nas pessoas. Quando as pessoas lembram do seu nome, eles já automaticamente lembram do seu legado. Qual é o legado que você gostaria de deixar nas pessoas? E a última pergunta, que se você responder ela, você já pode perseguir. Esse é o objetivo mutável, tá lembrado, pessoal? É o objetivo que você vai perseguir no momento. No momento. Ele pode ir sendo modificado ao longo da vida. Mas isso é para a gente ter clareza. É o primeiro pilar da produtividade. É para você ter clareza de para onde você está indo. Tá? Se você fosse começar a empreender um negócio novo hoje, mas você tivesse 100% de certeza que ia dar certo, o que você faria? Hein? Vai dar certo. Você vai empreender hoje, vai dar certo. O que você faria? Chega nessa pergunta e você está pertinho de saber qual o próximo objetivo que você vai perseguir. Pessoal, se esse vídeo, se essa explicação sobre como ter clareza do seu objetivo fez sentido para você, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso treinamento Produtividade na Prática. É um treinamento, é um passo a passo, direto ao ponto, que eu trabalho os 4 pilares da produtividade. O primeiro, que é a clareza. O segundo, que é um método validado, desenvolvido por mim com anos de estudo, que é um passo a passo direto ao ponto, para você botar em prática e alcançar qualquer objetivo que você quer para a sua vida. Porque não se engane, pessoal, se você governa a sua vida, se você governa a sua rotina por dia, se você tem um método, um plano para seguir, você consegue tirar qualquer projeto do papel. O terceiro pilar da produtividade, que é a mentalidade. Se você não tiver mentalidade, não adianta você ter clareza, não adianta você ter método, porque você desiste. Se você não tiver a mentalidade vencedora, o mindset preparado para poder persistir durante as derrotas temporárias, você desiste no meio do caminho. Quem aí já não começou tanta coisa e ficou no meio do caminho? E o quarto e último, mas não menos importante pilar da produtividade é a energia. Você precisa aprender a gerar energia física, mental e espiritual para te manter vivo, forte na sua jornada do começo até o fim. Então, se esse vídeo fez sentido para você, clica no link que está aí na descrição do vídeo e vem ver tudo que você vai aprender no Produtividade na Prática. Aproveita, ele está com 50% de desconto. Eu não sei quando que esse vídeo vai chegar para você, mas no momento que eu estou gravando aqui, ele está com 50% de desconto. Por tempo limitado. Então, se você está vendo esse vídeo, logo que ele foi postado, clica no link aí que está na descrição do vídeo e vem para Produtividade na Prática. É um ambiente que vai te levar para o próximo nível. Você tem um grupo de WhatsApp, você tem todos os bônus aí do treinamento. Clica no link que está na descrição do vídeo, vê tudo que você vai aprender. Se fizer sentido para você, vai ser um prazer te guiar a alcançar o objetivo que você quiser, que fizer sentido para você na sua vida. Positivo? Vejo você lá dentro do treinamento. Tamo junto.